os que cantavam antes. É. Verdade. Nelson Moraes. Cheguei. Oh, boa noite, Guilmar. Boa noite. Cheguei. É. Vamos tomar uma aguinha benta. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite, Camille. Ela falou que assistiu a Camille. Muito bem. O pessoal aí se assentando aí nas cadeiras virtuais. Já já a gente inicia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcia. Boa noite, Janais. Lurdinha. Boa noite, minha querida. Boa noite, Rosângela. Rosângela. De Jales, acompanhando a gente. Olha só que legal. Acho que é Jales, se eu não estou enganada. Boa noite, seu José Carlos. José Carlos, boa noite. Vou baixar um pouquinho, né? Por ordem. Bem. Boa noite a todos. Isso. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Então vamos ver o que você queria falar alguma coisa? Sim, é só para confirmar se o som tá bom, estão ouvindo bem a gente. Porque tem pessoas que parece que tá com dificuldade de nos ouvir ou a gente precisa aumentar um pouco o tom da voz aí, que também não é problema. Ver se tá bom assim. Tá dando para ouvir direitinho? Dá um like. Está sim. Ah, que bom. Muito obrigada, Rô. Então aqui, ó, vamos ver o Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino e vamos ver o que ele traz para nós essa noite. Ah, muito obrigada, viu? Por responderem para nós que o som está bom. Ai, que está ótimo. Obrigada. Alessandra, Dalva, boa noite. Então vamos lá, vamos ver a lição dessa noite, a mensagem. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. O Alê deve estar por aí Ale, também. boa noite. Olha a mensagem que veio pra gente. Faça tudo com amor. Tudo que é feito sem amor sai mal feito e tende à destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão o que é a saúde e a felicidade. Então, que assim seja. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os amigos do Plano Maior, nossos anjos guardiães estejam todos com a gente. Boa noite, Raquel. Que esses nossos amigos espirituais estejam aqui com a gente, com todos nós, né, com vocês aí.
e possibilitem uma noite de muito aprendizado, nos dê força, muita paz, muita coragem para conseguirmos prosseguir nessa situação que a gente ainda está passando. Então, que Deus abençoe a cada um e abençoe o lar de todos. E agora eu passo a palavra para o Pedro, e que vai falar para a gente do tema evolução. Evolução. A Jacira também. Bem, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa instituição, a Instituição Beneficente Consolador Prometido. Mais uma pequena chama que se acende dentro das inúmeras que, graças a Deus, nós temos aqui no nosso planeta, que visa o esclarecimento e visa também a unificação do Evangelho do nosso querido Senhor Jesus Cristo, não é? Tema escolhido na noite de hoje, vamos recebê-lo com muita alegria, com muita satisfação, até porque é o único motivo de aqui estarmos, Verdade, que é a evolução. Verdade. Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporcionou a criação desse planeta, que é um dos mais belos da nossa galáxia, né? Pelo menos até onde a gente conhece, para que nós possamos ter um quintal abençoado, que servirá de palco também para a nossa evolução. A alguns, essa notícia é satisfatória, essa notícia é de grande alegria. Para outros pode ser indiferente, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não tem como escapar da evolução. Que boa notícia. Ela é uma lei de Deus que se tornou natural, né? Através das espécies, através de todos nós aqui viventes nesse planeta e em outros também. E é irreversível e inegociável. Então, é melhor aceitar e contribuir para que nós possamos ter a evolução, porque ela é necessária e ela é imperativa. Não tem como escapar, tá bom? A gente pode atrasar. Boa noite à equipe. Boa Sejam noite, bem-vindos equipe. também, da Patrícia. Minha Que prima. Deus possa Nossa estar no comando das suas ações, que vocês possam receber cada vez mais forças do alto para estar à linha de frente para combatermos essa pandemia, combatermos esse estado de emergência que se encontra no nosso planeta. Que não por acaso também é um elemento de evolução, tá bom, gente? A precisão ou a necessidade, eu uso esse termo porque era da minha já falecida mãezinha, que falava isso. A precisão, ou seja, a necessidade, que faz o sapo pular, né? O sapo, para pegar a mosca, ele tem que pular. Então, essa pandemia também é um empurrão para a nossa evolução. Talvez seja muito difícil de entendermos assim a princípio, porque nós temos que ter raciocínio, nós temos que ter reflexão a respeito. Mas com o tempo a gente chega lá nessa conclusão, não é verdade? Então vamos lá. Como é de hábito desse que vos fala, estou técnico, estou importante hoje. Tá que tá. Vamos ter algumas definições do que é evolução, ou evoluir, né? Gente, ato, processo ou efeito de evoluir. Qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, completando um círculo harmonioso. Ação, processo ou efeito de evoluir. Transformação e mudança contínua, lenta e gradual, em que certas características ou estados mais simples tornam-se mais complexos, mais desenvolvidos e aperfeiçoados. Desenvolvimento, progresso. Evolução é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio do ambiente com o passar do tempo. A ideia de evolução como recurso biológico começou a ser discutida no século XVIII, pois até então acreditava-se na teoria do criacionismo. Olha, nós evidentemente não vamos entrar aqui. Boa noite, minha sobrinha querida. Não vamos entrar aqui no mérito, até porque o assunto não é esse, né? O tema é evolução e não a forma que se entende a evolução, que a partir das ideias, principalmente de
do maluco lá, o Darwin, não houve, pra mim é maluco, não houve a criação, e sim a evolução das espécies, né? Não é esse o caso. O caso é tratar a evolução, para que serve, a necessidade e como nós estamos conseguindo, cada um a seu tempo, a sua evolução pessoal, que, como eu disse no começo, é o único e principal motivo de aqui estarmos. Evoluirmos para melhor servirmos ao nosso Deus, no seu propósito. Tá bom? E, obviamente, como não poderia deixar de ser, nós vamos apresentar aqui a visão espírita sobre a evolução. Então, vamos só retornar um pouquinho. Nós temos aí a parte burocrática, a parte científica, ou a parte teológica, de que a evolução foi feita, a nossa criação foi feita a partir, a nossa existência, o nosso surgimento foi feito a partir da criação de Deus, que as duas formas obviamente foram, ou simplesmente a evolução das espécies que surgiram ao acaso. Essa última nós condenamos e rebatemos veementemente, porque nós sabemos da existência do nosso Deus. O que se pode ser discutido, a nossa criação, é a forma, como foi feito. E isso nós não sabemos. Ainda, porque Deus não permite. Tá bom? Então vamos lá, visão espírita da evolução. Emmanuel, para quem não sabe, era o mentor espiritual do nosso querido Chico. Através da mediunidade de Chico Xavier, escreve no livro A Caminho da Luz. Você está se surpreendendo com alguma coisa? Não. Tá, parece que é novidade. Que todo esse processo admirável não foi obra do acaso, né? Como eu disse, resultado de forças cegas, inconsequentes, e sim a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores, responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel nos informa que Jesus e sua falange de engenheiros, químicos e biológicos siderais estiveram presentes todo o tempo, acompanhando a fase do despertar da vida do planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que poderíamos chamar de Deus, que, como campo organizador da forma, deve ter exercido um papel preponderante no processo da gênese orgânica. É aquilo que a nossa doutrina ensina e prega, né? A existência, para começar, a criação do nosso planeta teve o gerenciamento e, como arquiteto principal, nosso querido Mestre Jesus Cristo. Obviamente, sobre a vontade do nosso Deus, né? Daí a alcunha, ou apelido, que se dá a Jesus, no nosso meio, que é o governador do planeta Terra. E assim o é. Embora haja descrença, haja o que quiserem. Mas Jesus é um dos idealizadores e criadores desse nosso planeta, como eu já disse no começo, tão lindo e tão maravilhoso, permitido pela bondade do nosso Deus. Nosso planeta é pequeno em relação à galáxia, em relação ao universo, mas é belo. É um planeta agradável, é um planeta que nos traz imensa satisfação em estar sobre ele, né? Haja vista a nossa tendência de corrermos para o mar, quando assim dá, de vermos a natureza, porque a nossa essência parte dali. Quando da criação do planeta, estivemos ali em forma de germen, né? Latentes, boa noite, Jacira, compondo toda essa egrégora, compondo essa forma planetária. Nós fazemos parte do planeta. Não somos donos do planeta. Por isso que Jesus inúmeras vezes cita a necessidade de sermos condescendentes, sermos irmãos, e não só na nossa espécie, toda a espécie. Né? Então
os nossos irmãos animais, plantas, né? Nós fazemos parte disso. É claro que cada um de nós tem um propósito de criação a seguir. E Deus nos agraciou com a inteligência, né? Para que não dominássemos o planeta, mas que para utilizássemos de forma coerente e de forma inteligente para uso da nossa evolução. Emmanuel continua diz o seguinte: e quando serenarem os elementos do mundo nascente, a famosa bola de fogo, né, que foi criada no nosso planeta, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Esse relato, obviamente, que de forma romanceada, sugere elementos da panspermia, quer dizer, seria uma espécie de irrigação de esperma de todas as espécies para que tudo fosse concebido ao mesmo tempo, né? Teoria marginalizada pela ciência até poucos anos e que sustenta que o detonador, né, o que deu start para a criação da nossa vida, da vida na Terra, foram elementos provenientes do espaço, trazidos por cometa, meteorito e nebulosas. É a eterna guerra da religião versus ciência. Mas o que nós nos colocamos a meditar e a informar dentro da nossa doutrina espírita é o seguinte: sabemos que foi criada a Terra. Óbvio, estamos nela. Sabemos que nós fomos criados, óbvio. Por que a briga da ciência com a religião, sendo que pode ter sido um misto disso tudo? Pela força e poder de Deus, houve a explosão, o tal Big Bang, e daí surgiu a vida. Porque, afinal de contas, ninguém registrou o momento exato que Deus nos fez. Seja pela teoria criacionista, né, do casal famoso, ou seja pela evolução científica. Quem estava presente para afirmar? Então, diz o bom senso, diz a nossa inteligência, diz os nossos estudos, e mais as afirmações dos espíritos que nos auxiliam, os superiores lá do alto, que ela foi formada dessa forma mesmo. A nossa Terra não foi assim. Teve milhões de anos de evolução, quando a gente começa a entrar agora aqui no nosso tema, né? Se você pega a ciência, consegue explicar e consegue provar a data do nosso planeta, da criação. Estima-se cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nós não temos a mínima ideia de mensurar isso, porque a nossa vida física não passa de 100. Feliz é quem tem 100 anos, não é? Então como é que a gente vai mensurar a evolução de 4 bilhões e meio estimados pela própria ciência da existência do nosso planeta? Alguns bilhões de anos apenas da criação do nosso planeta surgiram as primeiras formas orgânicas e daí dá origem a nós. Pela imposição da vontade do nosso Deus. Qual o problema de mesclar isso? Qual o problema de sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos? Né? Então nós temos aí a parte da evolução planetária, que continua em evolução. A Terra é viva, né? E nós, seres humanos, habitantes dela, estamos aquém do tempo da criação nossa, de estarmos evoluídos. A evolução científica, a evolução materialista, está muito à frente de nós. Hoje nós temos tecnologias chamadas nano-organismos, que é no tamanho de uma célula. Você consegue armazenar informações de quase 100 bíblias em apenas um chip, em apenas um nano. Nós temos a tecnologia das televisões aí, 4, 8K,
que é absurdamente, quase que inexplicável, como é que pode ser reduzido um pixel daquele lá numa forma tão precisa. Parece que você está falando com a pessoa de verdade aqui dentro. Então não há que se considerar, não há que se dizer que a evolução científica não chegou no seu término, no seu ápice, mas ela continua a passos largos, enquanto a evolução do ser humano caminha à beira da pré-história, em alguns atos que nós cometemos ainda. E é promessa de Jesus, que no fim eu vou ler o que ele exatamente disse para nós, que nós chegaremos lá. Nós chegaremos a sermos não perfeito, porque perfeito só Deus. Mas nós teremos uma proximidade muito grande da perfeição. Tivemos aqui na Terra, e temos ainda, exemplos de pessoas que estão à frente de nós, né? São esses abnegados do bem, aquelas pessoas que têm um processo de entendimento do nosso planeta e da nossa vida diferenciado, que nós ainda não enxergamos da maneira que ele enxerga. O maior exemplo dele, o nosso mestre, veio nos dar pequenas pitadas com seu exemplo, né? As pessoas às vezes não admitem a existência de Jesus da maneira que ele foi, por não entender o jeito, a forma, tamanha a sua evolução, claro, que ele nos enxergava e nos enxerga até hoje. A única coisa que Jesus sempre coloca à frente do seu julgamento em relação a nós é o amor. Amor esse que nós não sabemos nem como é. Nós temos a ideia parca, uma ideia bem opaca do que seja. Então é por isso que Jesus é e continuará sendo atual, porque nós estamos à busca do que ele quer nos passar. Ainda estamos. Não tem outro jeito. Ele teve que incitar a nossa inteligência através das palavras, né? Que nem foram escritas por ele. Mas assim, incitando a mente daqueles que realmente se dizem cristãos, né, a pensar sobre suas palavras. Alguns abandonam no meio do caminho, outros não fazem questão de entender, e outros delegam a terceiros. Por isso essa bagunça toda aí do entendimento da palavra de Cristo. E o que Deus espera de nós é que cada um de nós tenhamos o nosso entendimento e evoluamos de acordo com as nossas capacidades. Eu não posso interpretar uma palavra de Jesus para você. Eu apresento e você, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu grau de evolução, vai aplicar ou não. Por isso que na nossa doutrina não existe, é proibido proibir. O livre-arbítrio é a coisa sagrada. Cada um segundo as suas obras. Tem a responsabilidade depois, né? É muito legal. Veja bem, nas questões 43, 44 e 45 do Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, a quimiossíntese e a teoria dos coacervados, de Alexander Oparon, de 1936. Isso não é para decorar não, isso é só informativo, né? Deus me livre a gente tiver que pensar sobre isso aí, né? São pronunciadas pelos espíritos com palavras diferentes, mas com a mesma ideia. De acordo com essa crença, o espírito passa por várias encarnações progressivas, mantendo a sua individualidade antes e depois da encarnação, até alcançar a perfeição, tornando-se assim um espírito puro, mais alto degrau da escala espírita. É o puro, tá bom? Jesus, evidentemente, está enquadrado nisso daí. Ele e seus irmãos, nossos irmãos também, crísticos, né? Que compuseram e coordenam a ação planetária. É objeto de estudo de alguns meses ou anos até, né, esse tema. Nós dispomos de cursos lá na nossa instituição, não com a intenção de formar, nunca ninguém saiu lá com diploma nenhum. Não de formar, mas de informar. Para quê? Para que nós possamos explorar ao máximo a doutrina espírita e as informações que nos são dadas para melhor uso do nosso dia a dia, para vivermos melhor. Boa noite, Edna. Para vivermos melhor.
entendermos o porquê estamos aqui, por que a necessidade da evolução. Eu tenho que evoluir para virar anjo e sair voando lá com as asinhas quebradas. Não. É para atingir, sabe o que, gente? O próximo degrau. O próximo estágio. Nós ainda vivemos num mundo de expiação e provas. Um mundo imperfeito, cheio de maldade. O mal ainda circula, mas jamais será preponderante. Jamais terá. Hoje a impressão que dá é que o bem está perdendo para o mal. Não é. É que é assim. Quem assistiu o filme 300, lembra. Eram 300 contra o exército todo. No fim, o exército dos 300 vence. Mas deu um trabalho danado para vencer, não é? Nem venceu também, parece que perdeu. Tá bom. Eu acho que eles perderam. Perderam. Mas eu estou dando um exemplo. Era 300 contra o exército. É o que está acontecendo. Acontece que os nossos 300 aqui é mais forte. O exército é maior do outro lado. Mas isso gera um tempo, mas o bem vencerá. É porque você conta com os encarnados e os desencarnados, né? Pois é. Fica difícil. E aqueles que desistem no caminho, aqueles que começam a trilhar o bem, começam a prezar pela sua evolução, abandona, porque, como eu disse no começo lá, é lenta e gradual. Não adianta querermos sair dessa encarnação aqui como Jesus, ou como Chico, ou como Buda. Não. Não vai dar. Isso. Agora, quanto tempo? Não sei. Porque cada um tem que cumprir a sua tarefa. Ela é uma só. Evoluir. Mas pelo livre-arbítrio que Deus nos dá, cada um gerencia a forma que quer. Veja bem. As ideias básicas, tá? Que fundamentam a nossa doutrina. Essa parte, né? Instrutiva. É basilar isso daí. Isso é ensinado, isso é transmitido há muito tempo. Desde a descoberta da nossa desde a da codificação da nossa doutrina, tá? Isso você pode ir em qualquer centro espírita, que se for diferente disso, alguém tá meio que precisa voltar à trilha, tá bom? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Isso é um ponto pacífico. Eu acredito que ninguém possa duvidar desse ponto. Que Deus criou todo mundo igual. Senão ele teria preferência. Tendo preferência, ele é injusto. Sendo injusto, ele não pode ser Deus. Então, nascemos todos... Não estou falando da encarnação nossa agora. Todo mundo realmente nasce igualzinho também, né? Banguelinha, né? Também tem algumas crianças que já houve o caso de crianças que nasceram com dente já, né? Então, quer dizer, não é bem assim. Então, Deus criou todos os espíritos, estou falando de espírito, não de carne, né? Simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quer dizer, não sabia nada. Todo mundo. Hoje nós sabemos. Não é com conversinha não, que eu nasci do HH, mas você carrega uma carga genética, uma carga espiritual anterior, que lhe faz a boa bisca que é hoje. Estou dizendo na criação, vamos supor, Deus não para de criar. Hoje, ele acabou de criar um espírito. Nasce dessa forma. Não nascer fisicamente. Cria-se. O princípio inteligente, que somos nós. Então, veja. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Isso está no Livro dos Espíritos, a questão 115. Através de inúmeras reencarnações, fizemos uma live há algum tempo atrás aí, já explicando mais ou menos quanto é que teríamos cada um de nós, né? Tudo pela lógica, tudo pela matemática. Veja bem, gente, todas as ciências que nos foram oferecidas até hoje, nós sabemos que a Terra é uma cópia exata do mundo espiritual e que não funciona bem por causa da matéria, por causa dos desvios que nós somos acometidos, né? Mas todas as matérias que a gente aprende didaticamente têm uma função na ajuda da nossa evolução. E a matemática é uma delas. Agora, curiosamente, qual a matéria que é mais refugada, mais rechaçada? Matemática. Não é? Por quê? Casa com a inferioridade e aquela preguiça mental que nós temos.
Odeio matemática. A primeira coisa a pessoa fala, eu odeio matemática. Por quê? Eu odeio ter que admitir que eu preciso evoluir. Eu quero tudo mole. Eu quero Cancún, as praias nordestinas. Isso é um regalo. Isso é uma bênção que nos foi permitida. Mas não estamos aqui para isso, para ir para a praia. Para beber, final de semana, brincar, carnaval, uhul. Isso é apenas um intervalo. Nós estamos aqui e também não é para sofrer, não. Se Deus quisesse que nós sofrêssemos, a gente nasceria num curral, já com a argola aqui, todo mundo batendo na gente. O que ocasiona o nosso sofrimento, a nossa imprevidência e o uso errado do nosso livre-arbítrio. É simples de entender. E essas coisas boas que nós temos no mundo, as chamadas coisas boas, é até a página 3, porque se você cair duro agora, você não tem mais nada. Por isso que não se pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon, e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumprir primeiro as coisas de Deus, que o resto lhe será dado por acréscimo. Quem é cristão, eu acho que tem que ouvir o que Cristo disse, né? Ou não? Vai ouvir quem? Né? Bem, então através de inúmeras reencarnações dos mais variados orbes do universo, os espíritos caminham para a própria perfeição. Há duas espécies de progresso, o intelectual e o moral. Aquilo que eu estava falando. O intelectual, graças a Deus, estamos bem sim. Todo mundo aqui usa tudo, principalmente com o advento da internet e essa coisa chamada celular, acabou o ser humano na sua essência. Nós transferimos a nossa vida, transferimos quase que o nosso espírito para dentro de um smartphone ou de um iPhone. Essa que é a realidade. Sendo que essa peça deveria ser utilizada apenas para a nossa progressão material, intelectual. Mas tem gente que depende quase que visceralmente de um celular. Viu a diferença? Moralmente fracos. O nosso problema está na moral, não está no intelectual. Percebemos o progresso físico no meio em que vivemos e o progresso espiritual no íntimo de cada um. Aí é que está. Vem lá, conheça-te a ti mesmo. Veja que tudo que é falado dentro de uma palestra ou dentro de uma conversa, como a gente está tendo agora, espírita, é linkado. Uma coisa não tem como escapar. Uma coisa une-se à outra. Então, olha essa informação. Percebemos o progresso físico no meio em que vivemos. Sim, como eu disse, né? Carros modernos, televisão que fala, essas coisas todas. E o progresso espiritual no íntimo de cada um. Ué, se o progresso espiritual está no íntimo de cada um, como é que eu posso saber que você que está me ouvindo evoluiu ou não? Quem tem que saber? Você. Nós mesmos. Ah, mas como? Como é que eu vou saber? Primeiro, vamos fazer um exercício aqui. Quem tem o hábito de ler ou assistir a um filme, enfim, fazer uma atividade que faça com que você expresse a sua opinião. Passados 10 anos, você lê o mesmo livro ou assiste ao mesmo filme. Vê o que você pensa. Não é? Então, isso é um ato. Quem vai julgar é você. Nossa, eu evolui. Como eu era besta, agora eu já não penso mais assim. Então, você evoluiu. O problema da palavra evolução é que ela serve também para degradação. Por exemplo, o cara entra numa cadeia acusado de ter roubado um bujão de gás. E aprende todas as mumunhas lá dentro e sai como um ladrão de banco. É a avessa, mas ele evoluiu. Então, cuidado, né? Você evoluiu para o bem ou evoluiu para o mal? Ah, mas aí, Pedro, vai ser involuir. Não. Pelo conceito, é crescimento, é progresso. Então você passou de ladrão de galinha a ladrão de banco. Você progrediu dentro de uma coisa errada. Né? Involuiu moralmente, mas evoluiu materialmente. Você, antes de conhecer qualquer a sua religião, seja qual for, você era uma pessoa impertinente, destratava os outros, você era bravo, enfim, você tinha uns hábitos não muito sociais.
Aí com o conhecimento de alguma coisa, de alguma religião, não estou dizendo especificamente a nossa, a sua religião, que por acaso aqui a maioria é nossa, e conseguiu conter os seus ímpetos malévolos de várias encarnações. Houve evolução. Infelizmente para muitos de nós não paramos para fazer esse balanço de evolução ou não. Sinceramente, não adianta. E aí, já que a ordem divina é evoluir, quando você para de remar por acomodação ou ignorância ou simplesmente preguiça, alguma coisa vem e empurra teu barquinho. Daí essa compreensão que nós temos que ter. Deus é bom em todas as suas ações. Então você está muito bem, eu tenho casa, tenho carro, tenho mulher, está tão bom aqui, mas não evoluiu, está paradinho lá na matéria. Vem uma bela de uma doença e te impulsiona a pensar, a agir novamente. Estou dando um exemplo, não é castigo de Deus, não é nada disso. Cada um vai ter a sua necessidade evolutiva. O importante é a gente não ter essa pressa e se iludir. Não, eu preciso evoluir, então eu vou fazer tal coisa, vou fazer tudo materialmente, tudo correndo, tudo mecanicamente. Para parecer que está evoluído. Isso é hipocrisia, também não vale. Não adianta dar uma de bonzinho para parecer evoluído. Eu curti o desenho Gasparzinho. Hoje curto as entidades. Pois é, é isso aí. Que bonitinho, né, José? Evoluiu na intelectualidade. Nem por isso a gente deixa de gostar, Eu né? também assisti o Gasparzinho. É? Mas nós não vivemos em função do Gasparzinho, né? Mas, né? A gente agora vive em função dos espíritos de verdade, né? É verdade. É. Boa noite. À medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, olha isso, necessita usar todos os seus recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor. Isso é uma sentença. À medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, como é que a gente adquire o conhecimento? Né? Estudando. Observando, realizando e principalmente estudando. Estudar não necessariamente pegar aquele monte de livro espírita. Não, estudando o quê? Estudando a vida. Vamos estudar. Eu quero saber como é que é composta a galáxia. Como é que eu sei disso? Virar um ser astral, vai me colocar num veículo e vai me levar até lá? Não, eu vou usar os recursos que me são disponíveis. Quais são os recursos que são disponíveis para eu saber como é que funciona uma galáxia? Ciência. Comprovada. Bom, eu preciso saber como é que funciona o meu corpo humano. Não precisa fazer um curso de medicina? Precisa? Não. Se for, melhor. Muito embora tem médico que não conhece o corpo. Eu não estou falando besteira, não. Tem médicos que não conhecem o funcionamento do corpo humano. Então, através dos recursos que são disponíveis, através da nossa vontade, eu quero saber, eu preciso saber. Tem uma coisa aqui que está na minha cabeça, eu queria saber como é que é formado, como é que a gente veio para o planeta. Pronto, olha aí que beleza. Quais os recursos que você tem? Você acha que Deus vai parar o que está fazendo para descer e falar, vem cá meu filho, eu vou te explicar como é que faz? Obviamente que não. Mas ele vai permitir recursos que estão disponíveis para você procurar. Não adianta eu falar para você, porque você está delegando a outrem a sua necessidade de evolução. Isso em qualquer campo. Profissionalmente, preciso melhorar. O que você tem que fazer? Um pós ou um curso adicional, não é? Você não quer ser o melhor da sua profissão? Por exemplo, materialmente falando. Intelectualmente falando. Agora, moralmente falando, você vai ingressar no bem. É o que está dizendo aqui. Não tem jeito de você evoluir se você não ingressar no trabalho do bem. Não tem como. Porque a partir do momento que você ingressa no trabalho do bem, qual seja, você vai ter necessidade de ser competente para realizá-lo. Daí você vai começar o seu processo evolutivo. Eu tenho, por exemplo, é permitido na sua crença, no seu ambiente religioso, entrar falando palavrão? Não. Então você é habituado a falar palavrão. Você ingressa no bem. Lá você não vai poder falar. O que você vai ser obrigado a fazer?
parar de falar palavrão ou pelo menos diminuir. Né? Lá dentro você não vai falar, não, aqui eu não posso. Já houve o quê? Um avanço. E avanço é o quê? Uma evolução. Viu? Só um exemplo. Não tô... Para essa evolução é preciso abraçar o serviço de renovação interior. Acabei de falar isso. Para que haja evolução, você tem que se renovar. É reforma íntima. Se você acha que já está bom demais, já é mais um motivo para você evoluir. Você já incorreu na arrogância e na presunção de que estou salvo. É onde você começa a cair. Quem conhece como funciona um balão, não esses balões, ó, esses balões modernos que nós vemos aí, que são aquecidos com... Nem aquecidos são alimentados com hélio e carrega faixa de time, enfim. O balãozinho de nós, quando a gente era ignorante e fazia aqueles balões, né? Estou me referindo mais às pessoas do sexo masculino, que menina não fazia isso daí. A gente ia lá, comprava folha, fazia o balãozinho, tocha, é proibido. Mas na época a gente não tinha essa noção. E também não tinha tanta coisa para ser destruída, né? Caía lá no mato, o máximo que fazia era pegar fogo no mato. Então a gente enchia lá o balãozinho e soltava o bicho. Saía. Ih, que era uma beleza. Até sumir das nossas vistas. Pronto, acabou. Acabou a diversão. A não ser quando caía algum. E como é que ele funciona? Assim que a tocha é totalmente consumida, o ar quente deixa de existir, que é o que faz ele subir, em contato com quase a atmosfera lá em cima, que lá, quanto mais sobe, mais fresquinho, né? Mas ele apaga e depois ele cai. É assim que funciona. Teve esse processo evolutivo, não teve? O balão foi lá, só que chegou um momento, eu estou querendo fazer alusão ao pretensioso. Estou aqui em cima, legal, apagou, não tem como, ele vai cair. O mesmo acontece com a gente. A partir do momento que você se acha o bom, eu já não preciso mais, é o início Ótimo. da sua queda. Se a nossa obrigação é evoluir, isso quer dizer que, sabe quando nós vamos parar de evoluir? Nunca. Sempre teremos que evoluir. Eu falo às vezes algumas coisas que as pessoas às vezes se espantam ou não concordam, falam, como assim? Porque tem aquele problema da Igreja Católica, aquilo que jogou nas nossas costas durante muitos séculos, que não pode contestar as coisas de Deus, que é blasfêmia. Quando eu digo que Jesus evolui, ainda precisa evoluir, as pessoas que só faltam me dar um tiro. Mas dentro da lógica, Jesus é Deus? Não. Então ele precisa evoluir. Já disse isso em outras lives. A única entidade, que eu não sei nem como tratar o nosso Deus, né? A gente trata como entidade, né? A perfeição, o amor. Ser. Ser não é porque... Ser, né? É Deus. Pausa. O resto precisa. Se o resto precisa, e Jesus não é Deus, então ele precisa. Automaticamente soa como blasfêmia, porque a gente fala assim, quem é você para falar que Jesus precisa evoluir? Eu sou alguém que está a 1 trilhão de anos-luz abaixo dele. Isso eu sei. Mas eu sei que ele também precisa. E se ele precisa, quem sou eu para achar que não precisa? Viu a relação da coisa? Eu não estou blasfemando. Estou falando a verdade. De novo, Jesus é Deus? Não. Se o único que não precisa evoluir é Deus, então ele também precisa. É óbvio que não é da mesma maneira, da mesma velocidade, da mesma intensidade que eu. Mas ele está em evolução, porque é lei de quem? De Deus. Se a lei é de Deus, Jesus está submetido a ela também. Ou não? Bem, pense, se discordar, à vontade. Mas eu já estou, cara, velho demais, convicto demais para mudar o meu pensamento em relação a isso. Então eu continuo pensando sim, é assim que funciona. Bem. Esse você tem que ler. Isso. Inteiro. Aqui eu já vi a medida. Não, esse aqui. Então, para essa evolução é preciso abraçar o serviço da renovação interior, nos alicerces da disciplina, empreendendo assim sua evolução consciente. É outra dica. Disciplina.
Chico já disse que Emmanuel uma vez falou para ele, o que é, ou algo assim. O que é preciso para alcançarmos a nossa melhora? Disciplina, disciplina e disciplina. E mais um pouquinho de disciplina. E nas horas vagas, disciplina. Por isso que é lenta. Ninguém está falando aqui que é mole. Em momento nenhum vocês vão falar assim, não é fácil. Não. É lenta e gradual. Querendo você ou não. É tipo assim, sabe quando você está querendo dormir? E alguém dá um, opa, você desperta. É isso que acontece. A vontade de dormir é grande. Só que de vez em quando vem um croque e você, opa, é mesmo o que eu estou fazendo aqui? Desperta. Já ouviram esse termo? Desperta para a vida. Despertar para a vida é isso. Ver o propósito da nossa vida. Gozar de bens materiais, de comida, de bebida. Tem coisa melhor que comer, beber, ir pra praia, divertir-se. Não tem coisa melhor. Mas isso é recreio, como os antigos falavam, né? Hoje é intervalo. Recreio. O que era o recreio nosso? Brincar, jogar pra fora, algazarra, suar, correr, mexer com as meninas, fazer o diabo. Depois tocou o sinal, volta pra classe e... acabou. Agora tem gente que vem pra cá a passeio. Só que é o recreio. Não quer estudar. Como é que vai passar de ano se você não estudar? Aqui é uma escola. Uma das escolas universais criada por Deus, para que esses espíritos criados por Ele com tanto amor e dedicação, não sei se é fácil ou não, deve ter sido fácil para Deus, porque é Deus. Já imaginou se nós brincássemos de Deus, se nós pudéssemos fazer, tentar montar um espírito? Por onde a gente começaria, né? O corpo não, já tem o clone aí, já tem o DNA, você consegue fazer uma reprodução de um organismo vivo. Isso há muito tempo. Escondido de todo mundo, mas há muito tempo. Com finalidade maligna, é evidente. Então já sabemos. Lembra da Dolly, da ovelha. Agora é o espírito, como é que se faz? Então a gente pode até brincar de Deus, a gente pode ter até a parte 3. A gente não faz transplante, né? A gente, que eu digo a humanidade. A gente faz transplante, a gente faz operação plástica, a gente muda de cara, a gente tira barrigão, né? A gente põe silicone, a gente brinca, né, de Deus. Até a página 3. Bem, pela evolução externa, o homem domina o ambiente que o cerca, não é? Mas é pela evolução interna que adquire as virtudes, tais como a bondade, a paciência, a humildade, a tolerância, a sinceridade, a honestidade e etc. Sem as quais não encontraríamos os caminhos de paz e entendimento que nos garantem a alegria e nos ajudam na ascensão espiritual. Outra informação, outra dica, façamos isso com alegria, com agradecimento, com todos os dias agradecendo a Deus pela possibilidade de estarmos aqui ainda para evoluir. Porque ao desencarnarmos em uma situação de dor ou pendente, vamos reiniciar. Quem é que quer voltar lá para o começo, para o fim da fila, gente? Quem quer? Alguns não fazem a ideia do que é, como é difícil encarnar aqui. Segundo as informações dos espíritos superiores, nós somos apenas 1/3. Tem outro, ou 1/4. Tem outros tantos, dá louco para pegar teu lugar. Para poder respirar esse ar que nós respiramos, mesmo poluído. Para podermos enfrentar essa pandemia, dada a situação difícil que se encontra no plano espiritual. E nós simplesmente abandonamos essa ideia, né? Ainda chegamos a falar porcaria de vida. É que Deus não se ofende, porque a gente coloca na antropologia os sentimentos que nós temos ao nosso ser superior, que é o Deus. Deus da vingança, Deus não se... É que Deus não se ofende, porque certamente uma das coisas que ele poderia ficar chateado seria isso, porcaria de vida. Quando nós proferimos isso sim, uma blasfêmia. Ou por que eu estou vivo? Por que eu ainda estou aqui? Vamos pensar no que fala. E para pensar no que a bobagem que está falando, a gente tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Inclusive da bobeira, da bobagem que a gente fala. Fala isso não. A sua vida não é porcaria. E as pessoas que falam assim, você tem que estudar, você tem que furar o olho dos outros, você tem que ser tal coisa para
que seja alguém na vida. Você já é. Porque Deus te deu. Deus te fez. Deus já te fez alguém na vida. Você tem que só melhorar esse ser que foi criado por Deus. E às vezes, com essa intenção materialista de eu tenho que ser alguém na vida, a pessoa faz coisas absurdas, né? Trai, mente, rouba. Isso não é ser na vida. Você não está evoluindo. A matéria é só um trânsito. Eu tenho, você não tem, você tem, eu não tenho. Quando baixar o túmulo, vai ficar tudo aí. Ouvimos isso diariamente, mas não entra na cabeça. Por quê? Porque não entendemos. Você tem que entender o propósito da vida. O propósito da nossa vida é evoluir dentro da prática do bem. Deixa eu correr. Bem, como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o Espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. É um presente de Deus. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovidos dos recursos e conhecimentos, dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmos a perfeição. Deus não foi justo comigo. Por que ele tem e eu não tenho? Porque a cada um segundo as suas obras. Por que eu tenho essa vida sofrida e ele não tem? Porque você errou mais que ele. Sabe? Deus não tem preferência. Por isso que criou todo mundo igual. As diferenças intelectuais e morais observadas entre os espíritos são decorrentes da posição evolutiva por eles alcançada. Você pode evoluir voluntariamente, querendo, ou empurrado. Quando é empurrado, dói mais. Quando você anda, literalmente, quando você está andando normalmente, você está no seu ritmo, no seu passo. Quando chega alguém e te dá um empurrão, você pode até cair, não é? E fica bravo, né? Oh, você me empurrou, rapaz. Entendeu? É isso aí. Eu prefiro andar com meus pés, mesmo que seja devagarinho. Quando eles percebem que você está andando, eles não vão te empurrar. Você parou, ficou moscando. O que eu estou fazendo aqui? Ah, você vai tomar um tranco. Fica panguando. Panguando. Você vai tomar um empurrão que é para aprender a andar. Entendeu? Bom, os bons espíritos o são porque já alcançaram, né? Pelo seu esforço. Esforço, não foi dádiva de Deus. Você vai ser bonzinho e você não. Não foi. Foi seu esforço. Um degrau mais elevado na escala evolutiva e os inferiores não o são para sempre, estando esses reservados à mesma possibilidade de melhoria dos demais. Não há privilégios por parte de Deus, da parte de Deus, que conceda a todos os espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Os chamados anjos e demônios não são seres criados à parte, por capricho de Deus, mas sim irmãos nossos. Um está abaixo, na ignorância, na prática do mal, e o outro já está acima, que a gente considera anjo, mas não existe anjo e nem demônio. Pelas ações é que a gente atribui ao mal e ao bem, né? Cada um. Os primeiros já atingiram condições espirituais muito elevadas, e os segundos, ou seja, aqueles chamados demônios, por transgressão deliberada às leis divinas, permanecem temporariamente na perversidade, porque eles também são obrigados a evoluir. Dentro do sofrimento, fazer o quê, né? Mas terão. Embora estagiando nos mais variados pontos da progressão espiritual, a todos os espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Viu? Onde eu cheguei? Onde nós chegamos? Numa palavra de Cristo. Mais uma frase de Cristo. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Obviamente isso aqui é um link para uma outra conversa, porque jamais seremos perfeitos. Isso é relativamente, né? Que Jesus quis nos dizer. Então é isso, gente. Sabe o que eu falei para Jaque que hoje talvez seja até mais rápido? Acabou não sendo. Mas eu agradeço a paciência, a compreensão de todos vocês que estão aí firmes, viu? Eu quero dizer o seguinte, vocês são trabalhadores. A partir do momento que vocês dispõem desse tempo, dessa quase hora, não sei, de ficar ouvindo e tentar
entender mais sobre o que Jesus espera de nós, vocês estão sendo pontos de luz nessa grande tela que é o nosso planeta, em que os espíritos superiores, os espíritos bons, possam linkar e fazer. Nós somos pequenos pontinhos de vela, mas isso é importante. Eu vou fazer uma alusão rápida que me foi soprada. Essa luz que está nos iluminando, e a casa de vocês aí, dá uma olhada para a lâmpada. Todo mundo olhou para a lâmpada, agora ficou meio ceguinho. Tá? Como vocês acham que chegaram até a casa de vocês? Aparentemente bastou a gente ligar o interruptor e ela acendeu. Mas inúmeros de pessoas que trabalharam e estão trabalhando nesse momento para que essa luz chegue até nós. O mesmo acontece com o plano espiritual, os espíritos bons. Eles precisam dessa nossa luzinha para fazer esse link. E veja bem a organização espiritual como é maravilhosa. Para que essa luz chegue até nós, mesmo essa daqui que eu estou falando agora, física, né? Milhões de pessoas, transformadores, tecnologias, milhões foram investidos para que a gente possa simplesmente tocar o interruptor e ter essa lâmpada, ter essa luz sobre a nossa cabeça. O mesmo acontece no trabalho dos espíritos superiores. E apenas uma pessoa liga ou desliga a corrente para uma determinada cidade ou não. Então é o mesmo que acontece com o plano espiritual. Inúmeros, milhões de espíritos abnegados para nos dar a luz, tramam tudo isso para chegar à luz do nosso mestre até a nossa cabeça. Então vocês não estão desperdiçando tempo, né? E estão trabalhando mais do que vocês imaginam. Tá bom? Mas vamos ter que descansar também, né? Porque ninguém é de ferro. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus permitir. Então vamos para... Estamos aprendendo, o senhor José Carlos coloca, estamos aprendendo e contribuindo com as entidades amigas do Consolador Prometido. Com certeza, É isso aí. com certeza. Então agradecemos aí a participação de todos vocês nessa egrégora maravilhosa de luz e paz. E vamos aproveitar essa luz essa que o Pedro falou e vamos levar a toda a humanidade, a natureza, ao nosso planeta, né? Aos animais também, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, com doenças, que estão com depressão, porque a gente sabe que infelizmente a depressão ela tem aumentado bastante nesses tempos de pandemia, não é? E a gente precisa sempre orar por essas pessoas, para que elas não caiam na ideia de cometer um suicídio, por exemplo. Então a gente tem que orar bastante para essas pessoas, e todas as vezes que nós recebemos, e vocês receberem notícias de pessoas que estão assim, então vamos orar cada vez mais para que elas consigam sair dessa situação. E também por todos aqueles que estão doentes com a Covid ainda, né, que estão internados, sejam artistas, pessoas comuns, nossos irmãos, não importa, que eles sejam amparados aí por essa espiritualidade e possam conseguir sair dessa bem e conduzir suas vidas. E uma vibração aí, não que seja mais importante, mas como ele é uma autoridade, né, que nas mãos dele, a ação dele representa o bem-estar ou não de várias pessoas, não porque seja prefeito, mas pelo ser humano, né? Uma vibração pro Bruno Covas. Independente ele está do precisando. que ele faz ou fez, a ação humana, né? E como eu já disse, não vamos pedir pelo fato de ser prefeito, pelo fato de a ação dele, a posição dele gerenciar a vida de muitas outras pessoas. Então, de maneira avessa, de maneira correta ou não, é o prefeito e o ser humano está sofrendo. Então a gente tem que fazer uma vibração. Sim, uma doença terrível, né? Que essa doença, né? O câncer é uma coisa horrorosa. Até pelo Paulo Gustavo, né, que a gente sabe que parece que piorou, então que ele também consiga se recuperar, tantos outros, não é né? É personalidade, é pelo que representa, né? Verdade, assim. Não é porque nós somos todos iguais, grande coisa o título, não resolve muito. E todos, vamos então vibrar por os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos familiares, pelos nossos lares que nos acolhem, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, por aqueles que estão em situação de rua, pelas instituições de caridade, por todos aqueles que fazem o bem, por esses cientistas, pelos enfermeiros, médicos e todos aqueles que estão envolvidos na linha de frente
para auxiliar para essa pandemia acabar. Então, e que essa vacina faça efeito em todos nós. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, pois nós precisamos muito também dessas orações. Que Deus nos abençoe a todos, nos ajude, ilumine os nossos lares, que tenhamos uma excelente semana e possamos estar juntos aí nessa corrente da meia-noite, conversando, orando a Deus e pedindo por todos os nossos amigos. E segunda-feira nós estaremos aqui para a noite de oração, às 20 horas. E a Ida, O que resta agora é orar por essa amiga. Há um mês, perder uma amiga de apenas 23 anos, se suicidou, a Zíbia. Que ela seja amparada no plano espiritual, pelas entidades do plano espiritual, que possam auxiliar sua família também, que deve estar passando por uma situação muito difícil nesse momento. Então vibremos por essas pessoas, que Deus ampare a todos, tenhamos uma boa noite e Jesus esteja no nosso caminho, sempre nos iluminando a jornada. Que a paz do nosso Mestre permaneça em nossas vidas. Sejamos felizes, apesar de tudo. Amamos vocês. Um grande beijo e até a meia-noite na oração. Que assim seja. Tchau, tchau, gente.